Oi, todo mundo! Bem-vindos a mais um encontro de leitura do Evangelho. Hoje nós vamos seguir a mesma sequência dos últimos encontros. Vamos começar com a prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé, rezamos para fluidificar a água e abrir o Evangelho de forma salteada e de encerramento a oitava semana da oração do perdão. Gente, quem tiver indicação da próxima oração, da próxima campanha de 9 semanas, por favor, me envie, porque temos aí só mais uma, tá? Se você não pegou a água para fluidificar, pausa o vídeo, corre lá, pega e traz e bora começar, tá bom? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como os Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja e assim é. Gente, a primeira oração é sempre muito importante, se não a mais, para que a gente possa se conectar com as energias do nosso encontro, da nossa leitura, para que a gente possa se conectar com as equipes, com os falangeiros, com todos que nos assistem nesse momento, nessa egrégora de quarta-feira, 8 horas. Então, é sempre importante, tá? Além de a gente rezar com o coração, ler, sentir e, né, fazer a cognição das palavras, vamos falar assim. Vamos lá para a mensagem do irmão Tomé? Essa é a minha última mensagem do irmão Tomé. As minhas acabaram. É, é a quarta mensagem, é a página 31, 32 e 33. É a verdadeira felicidade. Viver para aprender e para evoluir. Todos vós, irmãos, devereis amar a vida que Deus vos premiou. Saber amar todos os dons e dádivas que recebeis todos os dias. Devereis parar um pouco vossas atividades cotidianas para poder perceber o quanto recebeis diariamente em bênçãos que chegam através dos êxitos que obtendes em vossas lutas. Vede o quanto desperdiçais em tempo para tentar melhorar o vosso interior, buscando muitas vezes nos prazeres efêmeros a felicidade que se encontra tão somente dentro de vós mesmos, na realização dos ideais de vossos espíritos. Muitas vezes, depois de uma grande etapa vencida, vossas almas se fecham, envolvidas em uma sombra de tristeza e amargura, e não conseguem decifrar todo este sentimento sombrio depois de uma vitória alcançada. Porém, esquecem vossas mentes aquilo que realmente buscais e ansiais, aquela felicidade e alegria tão difícil de alcançar e que somente obtendes na satisfação real que vem lá de dentro, do âmago dos vossos seres. É justamente por isso que estamos sempre insistindo no sentido de procurardes discernir, a fim de que possais encontrar esta felicidade, pois ela está tão perto de cada um. Basta para isso que trabalheis,
Trabalhai muito na obra do nosso Pai, de ajudar, de ensinar, de esclarecer aqueles que ainda se encontram perdidos na ociosidade, dos vícios, do apego à matéria, sem pensar no irmão que tanto necessita de ser ajudado e ser agraciado com um pouco daquilo que vos foi confiado tão abundantemente. Deus coloca no caminho de todos os elementos que servem para despertar estes sentimentos que se acham adormecidos e que despertam no sentido de piedade e compaixão para com aqueles que sofrem e padecem em seus karmas. Sede também como bom samaritano, que ao passar por estes infelizes, para acolhê-los e ajudá-los. Este é o dever de um cristão, de um bom homem de bem, que não fica indiferente às dores do irmão sofredor. Procurai hoje ajudar e colaborar, pois amanhã talvez podereis ser aquele doente e necessitado, a mendigar o auxílio do próximo. Ninguém conhece as determinações do alto, portanto fazei sua parte em colaboração e caridade, sem olhar a quem e sem nada pedir em troca. A recompensa virá um dia, é certo, e se hoje labutardes bastante sem preocupardes ao fazer horas extras, vosso salário também será maior, e o benefício jorrará em abundância, pois o vosso Senhor é justo e magnânimo. Sabei, irmãos, usar a ordem e a disciplina em todos os setores da vossa existência, pois a organização não acarreta o cansaço nem a enfermidade. Para tudo é necessária a dosagem certa, e nunca exagereis, para que possais sempre estar aptos a fim de atenderdes com presteza os casos de emergência. Procurai trabalhar em grupos uniformes e coesos, para que com a união e a amizade recíprocas, vossos trabalhos sejam bem desempenhados e coroados de vitórias. Não guardais só para vós estes ensinamentos e advertências que enviamos através dessas mensagens. Procurai espalhar o que aprenderdes de bom, para que outros também possam deles usufruir e fazer uso constante. Começai o trabalho dentro de vossos lares, para que vossos exemplos possam ser seguidos pelos irmãos de sangue. Esta obra não pode estacionar. Deve ser levada sempre avante, a fim de atingir a meta desejada. Amor, caridade, perdão. Eu tive a impressão de que eu já li essa passagem junto nos nossos encontros, mas era a última da ordem das fotografias do livro do irmão Tomé. De qualquer forma, é sempre muito bem-vindo, e o ensinamento, quando repetido, é porque não foi aprendido pela primeira vez, não é? Então, por isso, a repetição. Então, obrigado, Jesus. Vamos lá? Vamos rezar para fluidificar a água, para que a gente possa estar firmes e seguros para a sequência da semana, e para que a gente possa abrir o Evangelho e encontrar a melhor passagem. Mestre Jesus, pedimos hoje sua misericórdia para com as nossas falhas. Pedimos hoje a sua misericórdia para os nossos defeitos e as atitudes que tivemos durante a semana. Mestre Jesus, pedimos a sua misericórdia para que possamos a cada dia ser melhores do que somos hoje e do que fomos ontem. Mestre Jesus, temos consciência de que somos seres eternos, nos preparando para a eternidade a cada dia. Mestre Jesus, pedimos a permissão, pedimos o merecimento de termos presentes as falanges trabalhadoras da sua obra e da sua luz. Pedimos a presença dos guardiões para que as nossas seguranças sejam feitas e tudo de mal seja expurgado, seja transmutado, seja encaminhado. Pedimos as falanges dos trabalhadores da última hora
para que as mensagens de hoje possam acalentar o nosso coração e nos direcionar como bússola para a evolução que tanto almejamos. Pedimos ainda que os eflúvios divinos de todos os mestres de luz possam ser derramados nessa água, tanto aqui quanto na casa de cada um que nos ouve, para que possamos ser revigorados, para que possamos ser restaurados e curados, tanto no corpo quanto na alma e espírito. Mestre Jesus, pedimos ainda que ao abrir o Evangelho neste nosso encontro, encontremos a passagem que melhor nos auxilie a passar por tempos tão tempestuosos. Mestre Jesus, ainda em oração, eu gostaria de agradecer também, além de pedir. Gostaria de agradecer por estarmos aqui mais uma noite, mais um encontro. Gostaria de agradecer por estarmos aqui firmes no propósito de sermos melhores e ainda assim nos propor a ser melhores para com o outro. Mestre Jesus, agradecemos as nossas vitórias, agradecemos as nossas conquistas e agradecemos a vida que temos. Ao entender isso, lendo a mensagem do irmão Tomé, nós também sentimos necessidade de agradecer e ser grato pelo seu esteio, pela sua presença e pela luz que nos emana a cada dia. Abre na página 210, capítulo 16, Desprendimento dos bens terrenos. Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa, mas dessa satisfação muito natural, perdão, e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais devereis esquecer: é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo a morte vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir.
mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honestos que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-las, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste, que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra. Para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que neste momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade, o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que a orienta? Não é antes e o mais das vezes uma desculpa para a própria consciência a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos teus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhes dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinando-lhes a sê-los para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade, segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fádigas do trabalho. Mas se esse homem, que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente, o homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência, com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e terminar por dizer: faça como eu fiz.
Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna, somente a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e tampão nos ouvidos. Não compreende que com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-lo ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quando sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, sem saber servir-se dela para os outros e não apenas para si. A não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar. Se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dize como ele. Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vós, Deus deu e tirou, pôde devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreços damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto que conhece coisas mais importantes, porque compreende essas palavras proféticas do Senhor. Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus dá a quem lhe parece bom para administrá-la, em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer. Ao administrá-la com sabedoria, saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário. Isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, enviastes-me um novo encargo, dai-me a força e o desempenhar segundo a sua santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-o servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Uau! Coincidentemente, no dia que nós rezamos aqui presencial, no domingo, caiu essa passagem.
abrimos de forma salteada e caímos novamente nessa passagem. Bom, estamos aí com 27. Eu acredito que dê tempo. Vamos lá. Eu acredito que grava só até 30. Vamos para a nossa 8ª semana da oração do perdão. Um golinho de água, né? Gente, acabou a minutagem no meio da oração do perdão, então eu vou começar de novo e vou juntar os 2 vídeos. Vamos lá? Perdoo livre e plenamente a todos aqueles que em qualquer época me prejudicaram e a quem eu prejudiquei, e o faço em caráter permanente. Eu os abençoo sempre que me vem ao pensamento. Ignoro o passado e dedico toda a minha atenção a um futuro glorioso de saúde, harmonia, prosperidade e paz perfeita. Minha mente está calma e serena, e nesta atmosfera de paz e satisfação que envolve, sinto-me profundamente fortalecido e livre de todo o medo. Sinto também, agora, o amor e a beleza da presença cósmica de Deus. E tudo o que direciono aos outros de bondade e amor flui para mim em avalanches de abundância. Dia após dia, fico mais consciente do amor divino e tudo aquilo que é falso se desvanece. Consigo agora que o rio cósmico da prosperidade, da harmonia e do poder curador flua através de todo o meu ser. Descanso minhas preocupações nos braços da divina paz imutável. Sou filho de Deus e também um elemento divino. Deus tem necessidade de mim exatamente aonde eu me encontro, pois Ele guia os meus passos. Sei que ainda me encontro como expressão do amor, da vida, da verdade e da beleza divina, e também para fazer aquilo que me compete e assim contribuir com a humanidade. Tenho sempre muito a dar: amor, alegria, satisfação, cura, paz e sabedoria a todas as pessoas, animais e elementos do universo divino. Aqui me encontro para fazer com que a dádiva de Deus, existente em meu íntimo, se manifeste. Sou o jardineiro da vida no planeta e colho tudo o que planto com amor e sabedoria. Meu espírito obedece às leis cósmicas sem nunca interferir no livre-arbítrio do próximo. Perdoo a mim mesmo por alimentar pensamentos negativos e destrutivos e dedico amor e satisfação a todos que me cercam. Sei que perdoei a todos e que Deus perdoaria a todos por tudo que me fizeram nesta ou em qualquer outra encarnação. Mesmo que disto não tenha consciência, nada de desagradável ocorre e sinto-me então feliz e livre para usufruir das dádivas divinas. Estou constantemente colhendo os frutos das maravilhas que plantei na minha mente subconsciente. E Deus sempre manifesta tudo o que é de bom e útil ao seu propósito divino. Sou sempre divinamente guiado e esclarecido de tudo o que necessito fazer. Fazendo somente o que Deus me permite fazer, vivo assim a paz e em perfeita harmonia com as leis de Deus. Que assim seja, graças a Deus, e assim é. Todo mundo que chegou até aqui, hoje eu acho que nós batemos o recorde do encontro um pouco mais extenso. E eu queria agradecer a todo mundo que chegou até o final, a todo mundo que se conectou. Uma boa semana e até quarta-feira que vem. Muito obrigado. Um beijo.